3463-5151. Funerária Araújo Orsola, você amparado quando mais precisa. O Balan Supermercados tem a máxima qualidade em todos os setores. Legumes, frutas e verduras são comprados diretamente dos produtores. No açougue, só tem carnes frescas e um moderno sistema de refrigeração garante a mais alta qualidade com total higiene. Os menores preços estão no Balan Supermercados. Faça o cartão Balan para ter promoções e vantagens exclusivas. Balan Supermercados, muito mais para você sempre. Rua Floriano Peixoto 855, ao lado do terminal rodoviário urbano. Propaganda política obrigatória. Eu sou Rodrigo, o governador de São Paulo. Quando alguém me pergunta, Rodrigo, de que lado você está nessa eleição? Eu respondo que eu estou do lado onde eu sempre estive, do lado dos paulistas. O lado de tudo que eu ajudei a construir. O Poupa Tempo, o Bom Prato, as ETECs e FATECs, o Vale Gás, as obras de metrô e tantos outros projetos. O lado do Estado que deu certo no Brasil. Agora, eu que te pergunto, de que lado você está? Se o teu lado for São Paulo, vem comigo. A gente vai continuar fazendo muita coisa junto. Coligação São Paulo pra frente. Governador Rodrigo, vice Geninho. Já está valendo a campanha do Dia das Crianças da Assisb. Agora são 5 lindas bikes e 5 videogames X12 Plus. Compre no comércio de Santa Bárbara, peça seu cupom e cadastre no aplicativo Assisb SBO. O sorteio será dia 15 de outubro. Campanha do Dia das Crianças 2022. Realização Assisb, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara. Propaganda política obrigatória. Eu sou o deputado estadual Marcos Damasio e na Assembleia Legislativa trabalho em benefício de várias cidades. Conto com o seu voto para continuar lutando e defendendo os interesses de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê e demais regiões do nosso querido estado de São Paulo. Para deputado estadual, vote Marcos Damasio, 22222, 22222. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Rádio Luzes, a rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Dia a dia Luzes, esportes. Olá, muito boa tarde. Hoje, 19 de setembro de 2022, segunda-feira, 12 horas e 29 minutos. Estamos chegando com o Dia a Dia Luz Esportes, com muita informação esportiva para você. Show de notícias. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Muito bem, 12h29, estamos voltando com o Dia a Dia Luz Esportes. Olha, ontem teve o clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu, uma molezinha do Santos. Eu acho que teve um pênalti pro Santos que o juiz não deu. Mas enfim, 1-0 pro Palmeiras. E como disse um amigo meu ontem, logo após a partida, mandou para mim um vídeo dizendo assim: ganhamos com 1 a menos e vamos ser campeão brasileiro. Eu acho que o Palmeiras está chegando muito próximo realmente de alcançar essa conquista de campeão brasileiro, principalmente depois do tropeço ontem da equipe do Flamengo. Vai cada vez mais ficando mais fácil para o Palmeiras chegar ao título de campeão
Brasileiro de 2022. Palmeiras que montou uma excelente equipe para conquistar tudo que tinha pela frente e já conquistou o Campeonato Paulista e agora muito próximo de conquistar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2022. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos aguardando aí para saber, né, o que pode acontecer com a Sociedade Esportiva Palmeiras ainda dentro desse Campeonato Brasileiro. Mas eu não tenho dúvidas que está a passos largos de conquistar esse campeonato a Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem 9 pontos à frente do segundo colocado. Palmeiras tem 57 e o Fluminense, que hoje é o segundo colocado, está com 48, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional de Porto Alegre, que ainda joga esta noite e poderá ultrapassar a equipe do Fluminense e voltar para a segunda colocação. O Internacional de Porto Alegre joga às 20 horas em Goiás contra o Atlético Goianiense. Então, se o Inter vencer, o Inter volta para a segunda colocação. Mas o Palmeiras está a passos largos em busca do título de campeão brasileiro de 2022. E para isso, vamos ouvir às 12 horas e 32 minutos Humberto Ferretti, que traz para a gente um apanhado de tudo isso que aconteceu neste final de semana dentro do Campeonato Brasileiro Série A. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre o Campeonato Brasileiro. Palmeiras dá mais um passo rumo ao título. Neste domingo, pela rodada 27, o Verdão bateu o Santos por 1-0 no clássico disputado no Allianz Parque e abriu 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que agora não é mais o Inter, e sim o Fluminense, que venceu o Fla-Flu, que era um confronto direto, por 2-1 e ultrapassou a equipe gaúcha. Vale lembrar que o Colorado joga nesta segunda, fora, 8 da noite no horário de Brasília, contra o vice-lanterna Atlético Goianiense. E se vencer, vai reassumir a segunda posição a 8 pontos do Palmeiras, o que ainda assim seria uma vantagem confortável, e agora com uma rodada a menos pela frente. O Verdão também foi beneficiado por tropeços de outras equipes do G6. O Corinthians, que perdeu para o América por 1-0 e estacionou em quinto, e o Atlético Paranaense, que empatou por 2-2 com o Cuiabá e se manteve em sexto. Contra o Santos, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. Demorou para acordar e viu o rival criar chances. Quando Danilo fez falta dura em Soteldo e foi expulso aos 14 da segunda etapa, tudo indicava que o time não iria se segurar. Porém, com 1 a menos, o Palmeiras, empurrado pela torcida, cresceu de produção e marcou com Merentiel. Primeiro, ele tentou uma bicicleta e a bola quase entrou. Depois, de voleio, ele balançou as redes pela segunda vez com a camisa do clube, a primeira em casa. E em entrevista ao canal Sport TV, na beira do campo, comemorou. Muy feliz de convertir mi segundo gol en Palmeiras, feliz de convertirlo acá en el estadio, con toda la gente. Ya venía preparándome para cuando llegara ese gol y la verdad que contento ahora que nació mi hija, estoy muy feliz por eso, pero feliz por el equipo, por la lideranza del equipo de seguir trabajando y mejorando. Pelos lados do Santos, o time segue relativamente tranquilo quanto ao rebaixamento, já que está a 6 pontos do Z4. Mas vê o G6 ficar cada vez mais longe e com 3 derrotas seguidas, já são 10 pontos de desvantagem. O zagueiro Maicon falou sobre o que deu errado no clássico. A gente tem cobrado, principalmente por causa dos últimos resultados, era um pouco mais de garra, um pouco mais de vontade. A gente viu uma equipe muito determinada, querendo buscar os 3 pontos na casa do adversário, o líder do campeonato. Uma equipe muito competitiva. Tivemos algumas oportunidades de matar o jogo, não matamos. E você joga contra uma equipe como o Palmeiras, onde você não mata a jogada, você corre sérios riscos de sofrer o gol. E foi o que aconteceu nessa noite. Em outro jogo de destaque do fim de semana, o São Paulo bateu o Ceará por 2-0 fora de casa em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O tricolor abriu 6 pontos para o Z4 e agora respira mais aliviado. A rodada ainda teve Avaí 1, Atlético Mineiro 0, Botafogo 2, Coritiba 0 e os empates por 1-1 entre Red Bull Bragantino e Goiás, Juventude e Fortaleza.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Vem pra bola, Gabriel Menino partiu pra bola, levantou no gol, tentou Gomes de cabeça no peito, a bola sobrou, girou, bateu, gol! Merentiel, gol! Jogada na direita, inteligente, o cruzamento bem prefeito, ele domina de costas para o gol, ajeitou, dominou, deu um giro em cima do zagueiro e meteu no ângulo direito, no fundo da rede, dentro da pequena área, Merentiel pro Palmeiras, Merentiel pro Verdão, na marca de 21 minutos de bola rolando, 21 de bola rolando, segundo tempo de jogo, agora 31 minutos de bola rolando, 31 segundo tempo de jogo, Palmeiras 1, mais líder do que nunca no Brasileiro, Santos 0, o detalhe do gol é todo seu, diz aí! Gol, emoção maior do futebol, essa emoção Merentiel que você proporciona a torcida do Verdão, que belo gol, Soler! Golaço do Merentiel e o gol número 120 do Palmeiras na temporada de 2022. A besta saiu da jaula, primeiro ele tentou de bicicleta e passou perto. Muito bem, tá aí o gol do Palmeiras, marcado pelo Merentiel. O cara entrou e já mostrou serviço. Também da bobeira do Mads, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos que vamos. E vamos falar mais um pouquinho de Palmeiras, falar mais um pouquinho de Campeonato Brasileiro. A informação é o seguinte, Palmeiras e Fluminense vencem e estão aí na busca para ser campeão ou vice. É os dois times, na minha opinião, que eu acho que vai brigar pelo título, são esses dois aí. E o Flamengo, talvez. Depois do que eu vi ontem, aliás... Que conversa é aquela do David Braz, hein? Nossa Senhora. Vamos ouvir a matéria, então, que fala sobre o título brasileiro. Dois clássicos marcaram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. No Rio de Janeiro, no Fla-Flu, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 e em São Paulo, o Palmeiras venceu o Santos por 1-0. Além dos 3 pontos para se manter entre os primeiros colocados da competição, a vitória para o tricolor das Laranjeiras também serviu como reabilitação após a desclassificação na Copa do Brasil com derrota por 3-0 para o Corinthians. Já para o Flamengo, a derrota distanciou o rubro-negro ainda mais do Palmeiras. Para o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, a vitória no clássico mostrou que o time aprendeu com os erros. A desclassificação em si, ela já era muito dura e o placar de 3-0 chega a ser cruel, e com gol contra ainda de um cara que trabalha todo dia pela paixão que ele tem pelo futebol, foi um dia extremamente difícil, aquela quinta-feira. Mas hoje acho que a equipe conseguiu responder bem. Aprendeu e foi um jogo dos que eu mais gostei do time. Do outro lado, para Dorival Júnior, foi um dia em que as coisas não aconteceram para o Flamengo. Um jogo bem equilibrado, um jogo bem disputado. Eu acredito que tenhamos tido talvez muito mais oportunidades de definirmos a sorte do jogo. É uma derrota que, da forma como ela aconteceu, com a luta que nós tivemos em campo, com a entrega que houve, eu acho que, pelo menos, a equipe demonstra isso, né? De estar se entregando a todo momento, buscando com intensidade o melhor resultado possível. E no dia onde as coisas não aconteceram, nós acabamos amargando aí uma derrota. Em São Paulo, a vitória manteve o Palmeiras firme na liderança da competição após a vitória sobre o Santos. O gol foi marcado por Merentiel na etapa final da partida. Após as desclassificações na Copa do Brasil e na Libertadores, o time paulista tem o brasileiro como prioridade, título que Abel Ferreira ainda não conquistou
no comando do Verdão. O Alviverde tem 57 pontos, 9 a mais que o vice-líder Fluminense, que pode ser superado pelo Internacional, que ainda joga na rodada e, se vencer, chegará a 49 pontos. O time gaúcho encara o Atlético Goianiense fora de casa às 8 horas da noite desta segunda-feira. A rodada deste domingo ainda teve outros jogos e começou cedo, às 11 horas da manhã, com o empate entre Bragantino e Goiás por 1-0. Na sequência, o América Mineiro venceu o Corinthians por 1-0 em Belo Horizonte e o São Paulo, jogando fora de casa, venceu o Ceará por 2-0. À noite, Juventude e Fortaleza ficaram no 1-1 em Caxias do Sul e Atlético Paranaense e Cuiabá no 2-2. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. 12 horas e 41 minutos. Tá aí, portanto, o relato do que aconteceu ontem na rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda falta um jogo. A gente vai trazer mais informações depois do intervalo a respeito também do São Paulo, do próprio Corinthians, mas é mais ou menos isso aí. As equipes que estão lá na ponta estão realmente muito bem. O Flamengo perdeu ontem e o Fluminense se recuperou dentro do Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Corinthians no meio de semana. E é isso aí. Esse é o futebol brasileiro, que durante esse meio de semana não teremos Campeonato Brasileiro. 12h41, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Luzes, a rádio diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. Coligação PL, PP e Republicanos. É 22, é 22, é 22. O meu voto está claro, penso no que vem depois. 22. É Bolsonaro, Bolsonaro. É 22. Bolsonaro não comparo, ele cumpriu o que propôs. 22. É Bolsonaro, Bolsonaro. É 22. 22 é Bolsonaro. Eu vou seguir em frente, eu confirmo. 22. Bolsonaro presidente. É 22. Envie o seu recado ou dê a sua opinião para a equipe líder da Rádio Luzes. Pelo telefone DDD 19 3463 3490. Pelo WhatsApp 99305 3455. Pelo e-mail luzesesport@uol.com.br. Pelo Facebook Luzes Esportes. Rádio Luzes, equipe líder, a maior audiência esportiva da cidade. Propaganda política obrigatória. É 10. O Tarcísio pensa diferente. Para ele, uma casa é muito mais que um teto em cima da cabeça. Quem não tem casa, não consegue aprender na escola. Quem não tem casa, não consegue ter trabalho. Quem não tem casa, não tem saúde. Quem não tem casa, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dá casa para as pessoas. Tarcísio, quem conhece gosta. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo pode mais. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Eu voto o astronauta Marcos Pontes porque ele foi um ótimo ministro e ele vai ser o melhor para a educação do nosso país. O Marcos Pontes, ele tem capacidade de estudo, de coragem, e é o que a gente precisa. Ele é muito forte, é nosso herói. Dia 2 de outubro eu vou votar no astronauta Marcos Pontes, 222. Marcos Pontes é 222. Coligação São Paulo pode mais. Republicanos, PSB, PL, PTB, PSC, PMN. Suplente professor Alberto Cilange Maganhato. O restaurante Dona Maria tem a boa e clássica comida de mãe todos os dias. O Dona Maria tem um grande orgulho em ser o principal restaurante da região a participar de ações com a comunidade barbarense. Restaurante Dona Maria, a casa da boa comida. 5 unidades em Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. Delivery 991219112. Propaganda política obrigatória.
É tanta gente se unindo em tantas mãos, tá ficando lindo, todos numa mesma voz. Do motorista, do dentista e do artista, Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. Do eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas. França. Coligação Juntos por São Paulo. Compare o antes e o depois. Pode comparar. Ninguém limpa melhor do que a DG. A DG Limpeza de Pedras e Pisos tem um serviço competente que higieniza e renova qualquer ambiente. Compare o antes e o depois. Ninguém limpa melhor. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Celular e WhatsApp. DDD 19 98967 7906. Vamos repetir. DDD 19 98967 7906. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Ninguém limpa melhor. Propaganda política obrigatória. Haddad foi prefeito de São Paulo. Se fosse bom, teria sido reeleito. Ele prometeu 3 hospitais, mas só fez um. Disse que ia fazer 25 UPAs, mas só fez 3. Haddad perdeu até para votos brancos e nulos. E agora tentou barrar na justiça a verdade sobre sua gestão. Mas Haddad perdeu de novo. Prometer e não cumprir, dá nisso. Manda o Edson pra lá, um chique pra São Paulo brilhar. Vote Edson Senador 155. Coligação São Paulo pra frente. Despertando paixões, atraindo interesses, fazendo seguidores e torcedores. O rádio e o esporte sempre estiveram na mesma equipe. 100 anos de rádio. Oi, pessoal. Eu sou o Carlos Alberto Parreira. O rádio é, sem dúvida alguma, um dos veículos de um poder muito grande de comunicação. Foi o primeiro com que eu praticamente me comuniquei com o mundo e as pessoas hoje se comunicam, ouvem, mesmo com toda a evolução em tecnologia, informação. O rádio atinge todos os grandes rincões do Brasil, do mundo. Ele comunica o mundo, ele interliga o mundo. Sem dúvida alguma, é um poderoso veículo de comunicação. Talvez um dos mais poderosos. Rádio e esporte, na mesma equipe há 100 anos. Propaganda política obrigatória. Às vezes eu tenho vontade de dar um chacoalhão em você pra ver se você acorda. O dono do seu voto é você. Não dá pra desperdiçar voto no menos pior. Se você acha que o Lula e o PT fizeram errado, ou se você acha que o Bolsonaro também fez o errado, não vote neles não. Eu sempre fiz o certo e o meu compromisso com você é seguir assim, fazendo o certo juntos. E juntos a gente pode mudar o Brasil. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Elefante cor-de-rosa é visto comprando sorvete no centro da cidade. Para tudo! Elefante cor-de-rosa só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Para conhecer os seus sinais e sintomas, acesse coniac.org.br. Quem ama está sempre atento. Apoio Aberte. Propaganda política obrigatória. 2255. Atenção, povo lindo, sou eu, Tiririca, seu deputado federal. Atenção, Campinas. Eu fui bem votado na sua região e eu sou o melhor remédio pra política. Deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, 2255, deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, Tiririca, deputado federal. Rádio Luzes, o melhor ouvinte do rádio, está ligado aqui. Propaganda política obrigatória. Bolsonaro é incompetente. Não tinha nada pra estar aqui. Nem leva um jeito. Bolsonaro é mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. Bolsonaro é agressivo. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! É você, é uma idiota! Cala a boca! Cala a boca! Bolsonaro é desumano. Tô com Covid. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Eu não sou coveiro. O Brasil não merece um presidente assim. Coligação Brasil, Esperança, PT, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Rádio Luzes, a rádio que todo mundo ouve e escuta. Feita para quem sabe o que precisa ouvir.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor. Dispara Marcos Guilherme aberto pela meia esquerda. Parte na ponta aberta, o Wellington lançado no fundo. Vai pela beirada, marcado com Vasquez em cima. Dá para Marcos Guilherme. Clareou para bater. Cruzou no gol. Igor Gomes está livre. Tocou para trás. É livre sozinho. Bustos escorou. É gol. Gol! Tricolor, aos 47 minutos e meio do segundo tempo, Bustos, Marcos Guilherme põe na direita, Igor Gomes dispara nas costas da marcação, sem impedimento, mergulha, toca pra dentro da pequena área. Bustos. Muito bem, 12 horas e 51 minutos, tá aí o gol do São Paulo, o gol que deu a vitória pro Tricolor Paulista ontem lá no Ceará, contra o Ceará, depois de lambanças e mais lambanças da arbitragem. Aliás, a arbitragem no Brasil tá terrível, né? Alguns momentos, olha, é duro de ver, mas são coisas que acontecem. Ontem aquele lance lá em Bragança Paulista, do árbitro, dar cartão pro atacante do Goiás, porque foi comemorar o gol, aquilo me deixou preocupado. Mas enfim, e tem mais, e tem o outro problema lá do David Braz, falando poucas e boas do Rafael Claus. Eu acho que o David Braz deve estar enganado, mas enfim, deixa a coisa caminhar que mais pra frente a gente vai saber quem tá certo e quem tá errado. 12 horas e 52 minutos. Só queria dizer pro você o seguinte, viu? Além da gente estar agora com as imagens no Facebook, nosso site também voltou no ar. Estamos também transmitindo pelo site, logicamente que ainda em caráter experimental, mas logo, logo vai estar tudo bonitinho, tudo como a gente gosta e você também gosta. O nosso site voltou, radioluzes.com.br, pelo Facebook, facebook.com/radioluzes da Ribota. Você pode nos acompanhar por todos esses meios aí da internet, estando com a sua internet em dia, a internet funcionando legal, você vai ouvir a Rádio Luzes em qualquer canto, onde você quiser. Muito bem, ontem teve o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, entre Internacional e Corinthians, empataram em 1-1. Campeonato Brasileiro Feminino pegando fogo, essa grande final. Depois tem o jogo da volta aqui na capital paulista e com certeza teremos uma grande partida. 12 horas e 53, temos uma matéria que fala sobre esta grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Na primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Internacional e Corinthians ficaram no 1-1 em Porto Alegre. Com 36 mil pessoas no Beira-Rio, a equipe gaúcha saiu na frente, empurrada pela torcida. O gol foi marcado por Milene, que agradeceu o apoio dos torcedores e acredita que o título ainda pode vir, mesmo com a segunda partida sendo em São Paulo. Acho que é um momento único, né? Eu tenho certeza que ficará marcado na história do clube e principalmente para nós atletas, né? A gente sempre desejou poder estar jogando, principalmente dentro de casa, né? No Beira-Rio, um estádio maravilhoso, e ter as arquibancadas lotadas. E hoje a festa foi linda, né? A gente lutou até o final, tendo o apoio deles, e isso ficará marcado, né? Não tem dinheiro nenhum que pague isso. Claro que a gente tem aquele sentimento de que a torcida merecia a vitória, né? Mas acho que o mais importante foi eles terem visto uma equipe, né, que se dedicou o tempo todo, que se impôs na partida, que buscou o resultado até o final. Então, eu tenho certeza que todos os colorados estão bem confiantes para que a gente possa fazer um jogo, né, de excelência lá e conseguir esse título. Na segunda etapa, o Internacional teve a lateral esquerda Belinha expulsa. Já o gol de empate do Timão foi feito por Jennifer. O segundo jogo da final acontece no próximo sábado, às 2 horas da tarde, na Arena Neoquímica, em Itaquera, na capital paulista. O Corinthians busca o tetracampeonato, enquanto que o Internacional está atrás de seu primeiro título do Campeonato Brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. Muito bem, 12h55, 36.330 pessoas assistindo o jogo lá do futebol feminino. Parabéns, viu? O futebol feminino
realmente chegou para ficar, cada vez está crescendo mais. 12h55, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Luzes, a rádio que todo mundo ouve e escuta, feita para quem sabe o que precisa ouvir. A Rádio Luzes também está no Facebook, para você interagir, opinar, curtir, compartilhar. Procure Rádio Luzes no Facebook. Vamos ser amigos também nas redes sociais. Rádio Luzes no Facebook. Não há fronteiras para a nossa amizade. Rádio Luzes, compromisso com o melhor. – 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A primeira rádio FM do Brasil foi fundada em 1955 por uma mulher. A empresária Ana Cury fundou a Rádio Imprensa, com sede no Rio de Janeiro, transmitindo música ambiente para empresas. Mas qual a diferença entre AM e FM? A transmissão radiofônica funciona através das ondas de radiofrequência. As ondas do tipo AM possuem amplitude modulada, têm um alcance maior em distância, mas sofrem com interferências. Já as ondas FM trabalham com a frequência modulada, têm uma qualidade sonora muito mais alta, mas com alcance menor. E como no Brasil ainda não existiam receptores para frequência modulada, Ana Cury também teve que criar a primeira fábrica de aparelhos FM. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Propaganda política obrigatória. O candidato Rodrigo diz que não tem lado. Oi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Maluf, do Pita, do Kassab. Ele fez parte da chapa Bolsodória. Foi vice e também secretário do Dória. Então, quando Dória cortou o passe do idoso, aumentou impostos na pandemia e congelou o salário mínimo por 2 anos, o Rodrigo estava do lado do Dória? Bem ao lado e assinando embaixo. Olha só, eu é que não me deixo mais enganar. Coligação Juntos por São Paulo. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Rádio Luzes, a rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. E agora, no Dia a Dia Luzes Esportes. Vai dar Santos. Eu vou de Corinthians. Eu vou no empate. Olha, hoje vai dar São Paulo. Palmeiras. Palpitaço, com a equipe líder. Muito bem, 12 horas e 58 minutos. Antes de conferir o palpitaço, mandar um grande abraço para Kátia Manicure, que está nos acompanhando pela nossa live no Facebook. Tem mais gente acompanhando a gente aqui, mas por enquanto ficamos só com a Kátia mesmo. Mandar um abraço para a Kátia, tem mais pessoas nos assistindo pela live. E é isso aí. Vamos conferir o palpitaço, que eu não fui bem, não. Rapaz do céu, que situação é essa? Boa tarde, meu caro amigo Leleco. Boa tarde, Edivaldo. Então vamos lá. Então vamos lá conferir o palpitaço. Foram 4 jogos, é isso, Leleco? Isso. 4 jogos. Quais foram os jogos? Flamengo contra o Fluminense. Que resultado que deu? Fluminense ganhou de 2-1 e ninguém acertou. Ninguém acertou, todo mundo foi do Flamengo, né? Só o Menilo que foi de empate. Bem feito. E vocês dois de Flamengo, vocês é Flávio. Qual outro jogo? Ceará contra o São Paulo. São Paulo ganhou de 2-0. E quem acertou foi só o Menilo. Só o Menilo, então tá bom. Qual outro jogo? América ganhou de 1-0 do Corinthians e quem acertou aqui, ninguém acertou. Ninguém foi no América. Não. Tá vendo? Ninguém acerta mesmo. E o outro jogo? E o último jogo foi do Palmeiras contra o Santos. O Palmeiras ganhou de 1-0 e quem acertou foi o Zé Flávio Menilo. Então tá bom. E agora qual a classificação? Zé Flávio está em primeiro com 148 pontos, em segundo Menilo com 143 e em terceiro Edivaldo com 136 pontos. Na sua opinião, você acha que eu tenho chance ainda, Leleco? Tem chance se você... Ser o último.
fizer uns jogos meio loucos, uns palpites meio fora da casinha. Você vê como o Leleco é amigo meu? Fora do ar, ele falou, eu perguntei a mesma coisa, apesar que ele falou pra mim tem chance de ser o último. Aí no ar ele fala isso. Amigo bom que tem que falar a verdade, né? É, isso aí, tá certo. Beleza, Leleco, 13 horas em ponto, estamos indo embora, prometendo voltar logo mais às 17 horas dentro do Jornal do Esportes Gol de Placa para trazer mais informações esportivas para você. Um abraço e até lá. Termina aqui o Dia a Dia Luzes. Um programa com a qualidade, o padrão e a garantia dos departamentos de jornalismo e esportes da Rádio Luzes da Ribalta. Acerte os ponteiros com a Casa Agrícola Santa Bárbara.